Hoje nós vamos entrar no famoso, né, ciclo de Carnot. E tá dando delay aqui do áudio para o vídeo. Vou melhorar isso então. Galera do bate-papo, muito obrigado pelo bom dia. Obrigado, Natália. Então, crianças, vamos lá, trabalhando aí o ciclo de Carnot. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nesse ciclo, de todos os ciclos termodinâmicos, esse é o mais famoso, né? Vocês vão entender o motivo disso daqui a pouco. Ele é um ciclo que vai proporcionar o maior rendimento de uma máquina térmica. O maior rendimento o maior rendimento. Não quer dizer, presta muita atenção, que o ciclo de Carnot seja ideal. Não é. O ciclo de Carnot ele é idealizado. Veja bem, aliás, quando eu falo que ele é ideal, eu estou querendo dizer que ele é idealizado. Eu falo que não tem como eu construir, não tem como eu fazer ele de verdade. Mas, Alan, se não tem como eu fazer ele de verdade, para que eu estudo esse ciclo? Porque ele representa um limite para as máquinas térmicas. Olha que legal. Vamos supor que você construiu um motor. Quando eu falo máquina térmica, eu quero que você pense em motor. O motor do seu carro é uma máquina térmica. Imagina que você construiu um motor, esse motor tem um rendimento de 20%. Só que a máquina térmica que funcionaria com aquelas condições, o ciclo de Carnot naquelas condições, me daria um rendimento de 25%. Isso me mostra que você nunca conseguiria chegar aqui, ó. Essa é a grande importância do ciclo de Carnot. Ele me representa um limite, uma barreira que a gente não conseguiria transpor. Então, ele é relevante? Muito importante. Como que eu entendo o ciclo de Carnot? Eu quero que você entenda que ele é duas isotermas com duas adiabáticas. Duas isotermas, olha aqui, ó, isoterma, adiabática e adiabática. E eu vou analisar etapa por etapa disso aí, tá? Só um minutinho, nós vamos chegar lá. Então, no ciclo de Carnot, nós vamos ter duas isotermas, duas adiabáticas. De que maneira? Alternadas. É possível demonstrar por Carnot que Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. Vamos entender quem que é Q1 e quem é Q2. Q1 é a quantidade de calor que nós chamamos de fonte quente. É o calor Q quente. Eu vou usar o termo calor quente e calor frio para você entender que eu estou falando de fonte quente e que eu estou falando de fonte fria. Você vai lembrar quando eu falei de máquinas térmicas, eu fiz o desenho assim, ó. Aqui eu tenho minha fonte quente, aqui eu tenho minha fonte fria e aqui eu tenho o trabalho. Então, aqui é a minha fonte quente, aqui é a minha fonte fria, aqui é meu trabalho. Então, o que é quente? É o calor que ele ganha da fonte quente. O que é frio? É o calor que ele joga para a fonte fria. E o trabalho é a diferença entre eles. Então, Carnot demonstra que Q é quente sob temperatura quente é igual a Q é frio sob temperatura fria. De novo, o termo quente está se referindo à fonte quente. O termo frio está se referindo à fonte fria. Essa relação aqui, ó, só vale para Carnot. Somente.
Então, a equação do rendimento pode ser escrita simplesmente em função das temperaturas. Olha que legal. N é igual a 1 menos T2, que divide T1. Quem é T2? É a quantidade de calor da fonte fria, é frio, fonte quente. Às vezes o aluno me pergunta assim, Alan, eu nunca sei o que eu coloco em cima, se é o quente ou se é o frio. Pensa comigo. A temperatura da fonte fria tem que ser menor que a temperatura da fonte quente. Se a temperatura de cima for maior que a de baixo, eu tenho um número maior do que 1 nessa divisão. Aí eu tenho rendimento negativo, não tem sentido. Então, em cima é a temperatura da fonte fria, embaixo é a temperatura da fonte quente, porque a temperatura da fonte fria ela é sempre menor que a temperatura da fonte quente. Então, o que eu tenho que lembrar de Carnot? 2 isotermas com 2 adiabáticas. É um ciclo que proporciona o máximo rendimento, é o ciclo que proporciona sempre um máximo rendimento. Quando eu falo máximo rendimento, eu não estou falando que é 100%, estou falando que é o máximo valor, e ele sempre vai estar operando entre 2 temperaturas. A temperatura quente, que é da fonte quente, e a temperatura fria, que é da fonte fria. Tem perguntas que às vezes aparecem em prova de marca X, onde ele fala sobre cálculo do rendimento da máquina de Carnot. Eu preciso que você entenda essa observação aqui embaixo. Olha o que está escrito aqui. Essa observação fala que o rendimento é função exclusiva da temperatura. Rendimento é função exclusiva da temperatura. Turma, curso. Enquanto eu estou falando temperatura, vocês estão cansados de saber que eu estou falando temperatura absoluta. Temperatura na escala Kelvin. Não é isso? Beleza. Q1 sobre T1, Q2 sobre T2. Estou falando que só vale para Kelvin, para Carnot. O que nós faremos agora é a análise detalhada do ciclo de Carnot. Então, vamos lá. Deixa eu interromper isso aqui. Devia ter feito assim, ó. Pronto. Agora acho que faz um aqui, ó. Todo mundo vê a tela preta? Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos interpretar o ciclo de Carnot. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Deixa eu ver se fica bom. Não, ficou não. Então, vem comigo. Primeiramente, vamos escrever um negócio aqui. Vamos entender. T1 e T2 são as isotermas. T1 e T2 são as isotermas. Isso. Então, melhor dizendo, quem é maior? Qual temperatura é maior? Não é de T1? Então, T1 é da fonte quente. Essa nós chamaremos de temperatura quente. Tá feio. T1. T1 é a temperatura quente. T2, temperatura fria. Ou seja, da fonte quente e da fonte fria. Essas duas curvas aqui, ó,
são as adiabáticas, DA e BC. Vamos analisar curva por curva, para você poder entender melhor. Quem está chegando aqui, ó? Aqui, de A para B, ele está ganhando calor. É o que? Quente. Daqui para cá, ó, ele está rejeitando o calor. É o que? Frio. Que frio é o calor rejeitado. É calor rejeitado. Não aproveitado, tudo é sinônimo, tá? Não aproveitado. Então, na fonte quente ele ganha calor, na fonte fria ele rejeita o calor. T1 e T2 são as nossas isotermas. São as isotermas e as adiabáticas estão ali no meio. Então, vamos lá. Vamos analisar etapa por etapa. Vamos começar de A para B. De A para B. De A para B, o que eu tenho? Você concorda que está em cima da isoterma T1? Se está em cima da isoterma T1, eu tenho uma... E está tendo uma expansão, que o volume de B é maior que o volume de A. É análise do gráfico, preciso que você preste atenção nisso. Então, eu tenho uma expansão isotérmica. Consegue perceber isso? Eu tenho uma expansão isotérmica. Então, meu ΔT é zero. Logo, meu ΔU também é zero. O que nós estamos falando é o seguinte. Como é que se dá essa expansão isotérmica? Vou desenhar aqui o recipiente. O êmbolo está aqui. Ele ganha calor. E esse calor vira trabalho. Então, ele ganha calor. E todo o calor que ele recebe vira trabalho. E é fácil perceber isso. Eu sei que, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor que ele ganha é igual à variação da energia interna, ou seja, aquecimento, mais realização de trabalho. O ΔU nós vimos que é zero. Então, a quantidade de calor que ele está ganhando, que é quente, é todo utilizado na realização de trabalho, para levar de A até B. Consegue perceber isso? Todo o calor que ele ganha, ele leva de A para B. Olha que legal, hein? O volume diminuiu, há uma queda no meu volume, o volume diminui, o ΔV diminui. Oh, perdão, desculpa. ΔV aumenta. Claro, né? O volume está aumentando. Está sendo uma expansão.
Então, o volume aumenta. Isso é o que acontece no trecho AB. No trecho BC, o que nós testemunhamos no trecho BC? No trecho BC, nós testemunhamos uma expansão adiabática. Uma expansão adiabática. Aqui, BC é uma adiabática. A bem da verdade, pense comigo, essa expansão adiabática acontece com um resfriamento, você concorda comigo? Isso seria um resfriamento adiabático, concorda? Vou até pôr de verde para chamar bem a atenção. É um resfriamento adiabático. Alan, por que um resfriamento? Ué, ele está indo de T1 para T2, ué. T2 é menor que T1, ele resfriou adiabaticamente. Vamos desenhar aqui o sistema. E se é uma expansão, é porque o volume aumentou. Então, a quantidade de calor que ele ganha é zero. Por que é zero? Porque é adiabática. Então, ele vai expandir, ele vai realizar esse trabalho da expansão de B para C. De onde vem a energia para ele poder expandir? Vamos pensar. Eu já sei que a temperatura diminui. Sei ou não sei? Eu sei que a temperatura diminui. Eu sei que a temperatura diminui. A variação da temperatura diminui. Eu sei que a energia interna, então, diminui. Então, eu diminui a temperatura sem perder calor. Olha que louco. Então, o que diz a segunda lei, a primeira lei da termodinâmica? Diz assim, ó, que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais trabalho. Então, eu sei que ΔU é igual a menos trabalho. Eu preciso que você lembre que o que é zero? O que é zero? Porque é adiabática. Se o meu delta U está diminuindo, o meu trabalho é positivo. Olha que legal, ó. Delta U é negativo, então o meu trabalho é positivo. É porque um é o inverso do outro, não é isso? Olha que bacana. Isso é o que acontece no meu resfriamento adiabático, na minha expansão adiabática.
Ok, tranquilo. De A até B, de B até C, aconteceu o fenômeno da expansão. De A até B, ele aumentou o volume, de B até C, ele aumentou o volume. De A até B, uma expansão isotérmica, de B até C, uma expansão adiabática. E agora, o que acontece de C para D? O que vai acontecer de C para D? Nesse novo slide aqui, eu tenho, vamos só lembrar, aqui a minha quantidade de calor quente, aqui a quantidade de calor rejeitada, isso aqui são as nossas isotérmicas, isotermos ao longo da curva, né? Então, agora nós vamos para CD. O que acontece de C para D? Vamos analisar? De C para D, eu estou em uma isoterma. Verdade? Se eu estou em uma isoterma, a minha temperatura é constante, só que o volume está diminuindo. Então, de C para D, eu tenho uma compressão isotérmica. Se é uma compressão, quer dizer que meu volume diminui. E se é uma isoterma, a variação da energia interna é zero. Lembra disso? Ah, professor. E aqui dentro está o nosso gás. Se é uma compressão isotérmica, ele está recebendo trabalho. E tudo que ele recebe de trabalho é jogado fora para a fonte fria. Porque é frio, que é o CD. Que é o QCD. Então, vamos escrever a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais trabalho. O ΔU é zero, então eu sei que QCD é igual a trabalho. Se ele perde calor, meu trabalho é negativo. Esse QCD é o que é frio, né? Que é frio. Então, ele ganha calor, perdão, ele perde calor e não muda a temperatura. Olha que pergunta capciosa numa prova de marca X. Na transformação gasosa no ciclo de Carnot, existe a possibilidade do gás perder calor e não variar sua temperatura? Verdadeiro. É o trecho CD do ciclo de Carnot. E, por último, e longe de ser o menos importante, dA também é uma compressão. Ó, o volume de D é menor que o volume de A. É uma compressão. Só que está em cima de uma curva. Que curva é essa? É adiabática.
Se é adiabática, nós sabemos que a quantidade de calor vale zero. A quantidade de calor de dA é zero. Ele não ganha calor, ele não perde calor. E se é uma compressão, o volume diminui. Se é uma compressão, o volume diminui. Eu quero que você perceba que isso tudo que nós estamos falando, toda essa análise que eu estou fazendo do gráfico aqui, isso tudo você pode interpretar. Ah, então não preciso decorar? Não, não preciso decorar, não. Eu preciso que você entenda. Se você entender o que eu estou falando, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Mas muito mais fácil mesmo. Trabalho de dA. A compressão adiabática, a primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado, o que vale zero. Então, ΔU é igual a menos o trabalho, no caso aqui, trabalho de dA. Nós sabemos que o trabalho de dA vale zero. Desculpa, falei besteira. Nós sabemos que o trabalho de dA é negativo. Por que é negativo? Porque é uma compressão, o volume diminui. Ah, é mesmo, né? O volume diminui. Então, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, você vai concordar comigo? Ó, trabalho de dA é negativo. Logo, a variação de energia interna é positiva. Ele aumenta de temperatura. Veja bem, eu fiz essa pequena análise assim pela primeira lei, mas você já sabia que o ΔU é positivo. Mas, Alan, como que eu sei? Ué, eu não estou indo de TD para TA? Em TD não é temperatura fria? Em TA eu não tenho a temperatura quente? A temperatura quente não é maior que a temperatura fria? A temperatura quente não é maior que a temperatura fria? Então, minha temperatura final é maior que a minha temperatura inicial? É. Então, ele aquece. Ah, então você está me falando, Alan, que de D para A, que é a compressão adiabática, o meu gás aquece sem ganhar calor. É. Ele sai de D e vai para A. Há um aquecimento sem ganhar calor. Legal, né? Compressão adiabática, a quantidade de calor trocada de D para A vale zero, porque isso é o que nós chamamos de uma adiabática. Lembrando que no ciclo de Carnot, que Carnot estabeleceu que a quantidade de calor na fonte quente pela quantidade de calor na fonte fria é igual à temperatura na fonte quente pela temperatura na fonte fria. Isso vale apenas para Carnot. Então, o rendimento de um ciclo de Carnot pode ser escrito assim, como 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Esse é o famoso ciclo de Carnot. E para deixar isso bem claro, bem sedimentado, né? Vamos fazer um exercício. Voltou para a tela do PowerPoint para vocês? Voltou. Obrigado. Faça essa questão para mim, por gentileza, um minutinho.
Certa máquina térmica ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1000 joules. Então, vamos anotar aqui, ó. O trabalho é de 1000 joules. Sendo a temperatura das fontes térmicas 127 e 27 graus Celsius, determine. Veja bem, ele não te fala que é temperatura quente, que é temperatura fria. Você sabe que a temperatura quente é a maior. 127 graus Celsius. Transforma para Kelvin. 400 Kelvin. Não é isso? Como é que transforma? Só somar com 273. Temperatura fria é igual a 27, que é igual a 300 Kelvin. Deixa eu contar um esquema que eu faço. Nós sabemos que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Sabemos que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Não é? Eu sei que 27 dá 300, é um valor clássico. Todo mundo que estudou termologia já fez questão transformando de 27 graus Celsius para Kelvin. Super clássico esse valor. Você concorda que 27 para 127 a variação é 100? Então, de 300 Kelvin mais a variação de 100 é 400. Viu como sai fácil a conta? Ok, Paulo, vamos lá então. Vamos lá. Voltei aqui na compressão adiabática. Olha só. O que está acontecendo aqui de D para A, Paulo? Eu estou saindo de D, estou indo para A. Você concorda que está comprimindo? Como é que eu sei que está comprimindo? Você percebe que o volume em D é menor, perdão, é maior que o volume em A? Sim. Isso, então é a compressão. Essa curva aqui, ó, ela é chamada de adiabática. Tá tranquilo? Ela é Tranquilo. adiabática. Então, eu tenho uma compressão adiabática. Então, olha aqui. Olha para o êmbolo, para o cilindro. Eu estou realizando um trabalho de D para A, você concorda? Como o meu volume está diminuindo, a variação de volume diminui, o meu trabalho é negativo. Você concorda? Sim. Se o trabalho é negativo, menos vezes menos é o quê? Mais. Então, o meu delta U aumenta. Uma outra maneira de você perceber que o delta U aumenta, sem precisar mexer com a primeira lei da termodinâmica, é perceber que eu estou indo de D, que é a temperatura menor, para A, que é uma temperatura maior. Você percebe que eu estou indo da temperatura fria para a temperatura quente? Sim, sim. Então, você concorda que aqueceu? Aham. Então, na compressão adiabática, o gás aquece, ou seja, ele aumenta a temperatura sem ganhar calor. Porque por ser adiabático, ele não ganha calor, ele não perde calor, ele não troca calor. Melhorou, Paulinho? Ah, tá, entendi. Obrigada, professor. Qual parte você estava engasgado? Pergunta que eu explico de novo, se você quiser. Não, eu entendi. Foi essa parte mesmo de quando você falou que o resfriamento do volume lá quando aumenta. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Muito obrigada. Eu que agradeço, menino. Faça isso. Então, na letra A, ele pede o rendimento da máquina térmica. Como é que nós vamos calcular o rendimento? Rendimento igual a 1 menos temperatura fria da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Rendimento é 1 menos 300 sobre 400. Rendimento é 1 menos 3 sobre 4.
Rendimento 4 menos 3 é 1/4, 0,25, ou, se você preferir, rendimento é 25%. Letra B. A quantidade de calor retirada na fonte quente. Eu sei também que rendimento é o trabalho realizado pela quantidade de calor total, no nosso caso, da fonte quente. O rendimento é 0,25 vezes a quantidade de calor da fonte quente é igual a trabalho. 0,25 é 1/4. Calor da fonte quente. O trabalho ele me deu que é 1.000. Então, o calor retirado da fonte quente é igual a 4.000 joules. Letra C. Longe de ser a menos importante. Obrigado. Estou terminando o exercício aqui já. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Eu sei que a quantidade de calor na fonte fria, quente é igual à quantidade de calor na fonte fria mais trabalho. O princípio da conservação da energia, né? A quantidade de energia no início é igual à quantidade de energia no final, mais o trabalho. Na fonte quente, eu vi que é 4.000. Eu quero o que rejeitado e o trabalho é 1.000. Então, a quantidade de calor rejeitada é 3.000 joules. É isso. Pessoal, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pela presença e participação de vocês. Forte, caloroso e distante abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!